O chá Acabe também te auxilia no combate ao refluxo, úlceras, gastrites, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca, dores causadas pelas pedras nos rins e na vesícula. Tudo que você come te causa dores no estômago e te enche de gases? Então você precisa tomar o Acabe. Tomando o Acabe, você vai cuidar da sua saúde e ainda vai poder comer tudo que tem vontade sem se sentir mal. Mas atenção, o chá Acabe é vendido apenas nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico e nem similar. O verdadeiro Acabe tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Recuse imitações. Beber água de qualidade ajuda a manter o bom funcionamento do seu organismo e a cuidar da sua saúde. Por isso, na hora de comprar água para a sua casa, escolha a Cristal Premium ou a Minágua, marcas que trabalham com água mineral pura de qualidade, extraída de poços em Mata Virgem. Há 20 anos, a Cristal Premium e Minágua mantém a tradição e confiança de levar água de qualidade aprovada pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária direto para a sua casa. Pureza de verdade é Cristal Premium e Minágua. Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar seu relacionamento, apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H? Tome Vigomax. 12:01. Sertão Notícias na Cultura. De volta com o nosso campeão em audiência. Agora são 12h02 na capital do Chachado e da beleza feminina. 12:02 agora, e o assunto é a condenação, né, do ex-presidente Bolsonaro. A gente até comentava no dia mesmo que saiu, né, o resultado, que o placar que já dava, né, como inelegível, né, por 8 anos. E pra gente entender, a gente até fez um questionamento, né, Juliana, no sábado, né, você fez no Revista da Cultura, perguntando à população se as pessoas concordavam, né, com o julgamento que foi feito. Isso. Lembrando que não é uma ação do TSE, o TSE recebeu, né, uma denúncia oriunda do PDT, isso, né, o partido que teve como candidato à presidência da República o Ciro, né, o Ciro Gomes, foi o autor dessa ação. E que resultou em todo esse processo, né? Então foi anunciado, houve uma divergência com um dos ministros em relação à minuta golpista, que foi encontrada com Anderson Torres, né? Que foi também colocada dentro, né, do julgamento. Mas quem pode nos trazer aí, né, a visão jurídica de tudo isso é o doutor Alain Pereira Sá, que é advogado, especialista em direito eleitoral, e com certeza estava já analisando, né, esse caso do presidente Bolsonaro. Seja bem-vindo, doutor Alain, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui na nossa bancada hoje. Seja bem-vindo, meu querido. Minha gente, muito obrigado pelo convite, né? A gente tá aqui sempre de braço aberto, a cultura sempre nos convidando e a gente sempre comparecendo também, porque a gente sabe do trabalho social de vocês aqui, do excelente trabalho dessa rádio querida,
né? Acho que a minha primeira entrevista, Tony, foi aqui na Cultura em 2010, 11. Tá vendo? E aí essas coisas a gente não esquece, né? E você com certeza estava presente nela. Isso. E a gente fica aqui com muita alegria, né? De trazer conhecimento, discutir com a sociedade e os fatos jurídicos, políticos do Brasil, né? E da nossa região também. Então, é verdade. Estamos aqui à disposição. Doutor Alain, acho que a gente pode iniciar dizendo o seguinte: pegaram pesado, ou você concorda com os termos, né, que foram utilizados e todo o julgamento que foi feito? O TCE agiu de maneira correta? Tem gente que, a gente sabe, né, que as pessoas acabam enveredando na área da política, achando que o TCE, né, pegou pesado demais, que não era para tudo isso, né, essa condenação do Bolsonaro. Mas no ponto de vista legal, né, o que é que se pode dizer em relação a esse julgamento? Bom, Tony, primeiramente a gente tem que fazer um histórico, né? Do que é que se trata a ação. Muita gente achou que, ele foi condenado porque questão de vacina, não, a questão do TSE é uma questão eminentemente eleitoral, né? A ação que foi ingressada foi uma ação de investigação, né, de judicial eleitoral. Então essa é uma ação que ela visa apurar algum ilícito eleitoral dentro dessa ação. E aí o que é que acontece? O PDT, né, que é o partido que entrou, né, com a ação através do advogado Dr. Valber, que inclusive atua bastante aqui em Pernambuco, ele trouxe, né, elementos a partir daquela reunião dos embaixadores que ocorreu no dia 18 de julho do ano passado, vai fazer um ano agora. E o que é que aconteceu? Nessa reunião, a ação alega e prova, né, segundo o TSE julgou, que houve um abuso de poder político, certo? E um excesso nos meios de comunicação social para tratar de uma agenda eminentemente eleitoral. Inclusive com o uso lá da TV. Da TV Brasil, que é o canal oficial do governo brasileiro para tratar questões institucionais, né? Então, o que é que aconteceu? O presidente, segundo o TSE, ele utilizou o cargo para se promover politicamente, colocando em desvantagem os outros competidores, porque naquele momento ele teve uma atenção excessiva da mídia e usando inclusive canais institucionais do governo brasileiro para acessar. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acredito que juridicamente a decisão do TSE ela é irretocável, ou seja, se conseguiu provar. E muita gente pergunta, por que conseguiu julgar em tão pouco tempo? Em menos de um ano já se tornou inelegível. Por quê? O foro para se apurar dessa questão de investigação judicial eleitoral para uma eleição de presidente da República, ele já é no TSE. Então o processo não precisa caminhar todas as instâncias para chegar até lá. Então não passou na primeira, não passou na segunda, porque seriam os TREs, né? Exatamente. Né? As justiças eleitorais dos municípios, das zonas e os TREs. Isso foi julgado diretamente em primeira instância, foi o próprio TSE. E hoje existe uma corte, né, que é o Supremo Tribunal Federal, que analisa em grau de recurso todos esses recursos que foram dos tribunais superiores. Então, o motivo foi esse. Inclusive, eu assisti uma entrevista, Tony, do advogado recentemente, ele dizendo que toda a oportunidade de defesa foi dada e de contestação dos documentos. Sempre que a defesa de Bolsonaro juntava novos documentos, era sempre oportunizado para as duas partes se comunicarem e falarem sobre isso. Para você ter noção, o voto do relator, ele teve mais de 200 páginas. Então, realmente foi uma questão que foi analisada ponto a ponto. Eu tive acesso ao voto do relator, fiz questão de ler, até porque ia estar aqui com vocês para a gente discutir. Então, o que a gente vê é que ficou bem dividido o que foi que quem entrou com a ação PDT trouxe, e ficou bem definido o que foi que Bolsonaro se defendeu, e o julgador apresentou um relatório onde ele detectou que houve um desequilíbrio da disputa e que houve realmente um abuso de poder político acumulado com o uso excessivo dos meios de comunicação social. O que a gente observa e que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento, né, Juliana, que é em relação ao poderio, né, de todos os candidatos. Numa eleição, você tem que andar, né, todos os candidatos, eles
tem que estar naquele princípio da isonomia. Todos têm que estar no pé de igualdade para poder disputar. Exatamente. E aí a gente já sabe que quem está no poder, isso vale para todas as instâncias, para governador, para prefeito, né, para o governo federal. Quem está no poder e vai disputar uma reeleição, né, aí é onde os órgãos estão mais ligados, porque qualquer deslize que observe que o camarada está usando o poder da máquina para fazer se beneficiar, ter vantagem, né, sobre os outros candidatos, isso já os órgãos de controle, a exemplo do TCE, enfim, que acabam fiscalizando isso, estão de olho. Então, foi isso que aconteceu com o Bolsonaro, né? Para resumir, para as pessoas entenderem, ele utilizou do poderio ofensivo financeiro, vamos dizer assim, de que tem o governo federal para o benefício próprio. Perfeito. Né? Inclusive, Tony, você falou tudo aí dentro da sintonia do que foi o voto do TSE e do que fala a legislação brasileira. E a gente tem mais um ponto. A gente sabe que a eleição presidencial de 2022 ela foi a mais acirrada de toda a história democrática que nós tivemos. Praticamente uma diferença de 1%, né, entre do eleitorado, que dá aí mais ou menos 2 a 3 milhões de votos. Isso. Entre um e outro. Então foi uma diferença muito grande, e qualquer coisa que fosse que acontecesse dessa natureza, ela tinha um potencial de desequilibrar o pleito, porque você bem falou aí que existe um princípio de paridade de arma dentro do processo eleitoral, que mesmo o candidato em reeleição, ele não tem como se utilizar, e que ele veda o uso da máquina pública para se utilizar de muitas questões. Então, o que acontecia? Na realidade, o TSE, ele já condenava candidatos e prefeitos e vereadores e governadores por esse mesmo fato. Agora, é inédito porque foi um candidato a presidente da República que estava no cargo de presidente da República. Mas o que a gente tem, Tony, é que foi tudo tratado de forma constitucional. A corte, inclusive, do TSE, ela é composta por membros do Supremo e por membros indicados da advocacia, indicados do Ministério Público, inclusive gente que foi indicada por Bolsonaro também, estava presente no julgamento, e tiveram condição ampla de discutir de forma igual, dentro como dizia ele mesmo, dentro das 4 linhas da Constituição. Então, eu acredito que o julgamento, eles vão recorrer ao Supremo, certamente, e ainda cabe um recurso dentro do TSE, que é o embargo de declaração, mas eu acredito que, pelo fato da Corte do TSE ser composta por maioria do Supremo, dificilmente esse voto vai ser reformado e esse processo vai transitar em julgado. Eu tenho uma curiosidade, se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, doutor Alain, como é que seria esse julgamento em relação se ele se tornasse inelegível? Ele teria que sair da presidência da República? Evidentemente, seria cassado. Seria cassado o registro dele, o diploma, no caso, que ele já estaria estado diplomado, ou o mandato, se a pessoa já estivesse exercendo o mandato. Isso é no caso. No caso, então, seria a chapa completa, seria ele o vice. Exatamente, então, seria ele o vice, teria, porque inclusive a ação ela foi ingressada contra o vice também, porque por uma questão legal existe uma súmula lá do TSE que fala que tem que entrar contra a chapa toda, em que pese o TSE tenha não condenado o Braga Neto, justamente porque em julho ainda não existia chapa, mas a ação que o PDT ingressou, que é a ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, ela foi ingressada até o período da diplomação, que é o período adequado para se entrar com essa ação. Então entra-se contra a chapa, foi analisado, de fato o TSE acertou em relação a isentar Braga Neto de qualquer culpa, porque ele não estava na reunião, ele não praticou nenhum ato para que aquilo acontecesse, pelo menos ato que seja fácil de provar. E ele nem tinha o poder na época de convocar a reunião, né? Exatamente, é porque ele não estava em nenhum cargo público, né? Então assim, o que se analisou foram as condutas que foram vedadas a agentes públicos. E Bolsonaro, naquele momento, era um agente público, pré-candidato ainda, porque não estava fechada a questão da chapa ainda na convenção, mas ele fez uma reunião com o intuito de atingir a grande mídia
no objetivo que ele queria, numa reunião para atacar inclusive as urnas, e todo mundo lembra que os embaixadores foram reunidos para dizer que o TSE iria certamente fraudar, entre aspas, a eleição, e o tema da reunião foi esse. Então, se fosse uma reunião institucional para tratar da relação do governo brasileiro com aqueles embaixadores, aí tudo bem, poderíamos questionar de não estar acontecendo um abuso de poder, porque ele, como chefe de Estado, ele tem como sentar com qualquer embaixador e tratar qualquer assunto que não seja, né? Que seja institucional. Agora, como na qualidade de presidente e tratar de eleição e de urna eletrônica, duvidando do processo eleitoral brasileiro, que todo mundo sabe que é seguro, né? Inclusive foi auditado, organismos internacionais, a Ordem dos Advogados, inclusive, participou dessa validação da zona. A gente teve uma entrevista aqui com você sobre isso, e a gente vê exatamente esse processo que aconteceu. Ele foi dentro das normalidades democráticas. Como Bolsonaro tem uma grande influência no eleitorado brasileiro, de 58 milhões de votos recentemente tirados, eu sei que isso causa um impacto político, mas as pessoas têm que entender que existem regras e que elas têm que ser respeitadas, e o TSE já aplicava isso, como eu bem disse aqui, para prefeitos, governadores e vereadores e deputados. Já vi várias ações dessas com prefeitos. Evidentemente, não só porque ele foi candidato a presidente, não poderia aplicar de forma diferente. Eu vi a informação também, doutor Alain, de que durante a reunião com os embaixadores, Bolsonaro teria divulgado detalhes de uma operação sigilosa da Polícia Federal, que ele estava com acesso, mas o fato de ser presidente da República não lhe dá o direito de você ter acesso à operação sigilosa da Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não de governo, e aí tem essa informação de que ele também divulgou informações de uma operação da Polícia Federal durante essa reunião. Pois é, então eu certamente deve estar no voto, eu não devo ter chegado assim nesse detalhe da operação, mas, por exemplo, a divulgação desse tipo de operação para falar no tom que foi falado, inclusive eu estava vendo, você pode até ver que é uníssono, né, dentro dos apoiadores dele, inclusive, que ele pagou pela boca, que ele exagerou no discurso, que inclusive Ciro Nogueira, no podcast recente, disse que ele disse claramente que ele pagou pela boca, ou seja, uma reunião que não era para ter acontecido, ainda mais que era uma reunião para criticar as eleições no Brasil. Então, o trabalho do TSE no Brasil, nas eleições do Brasil. Então, assim, a gente tem que entender que não se ficou provado nada. Nós já estamos há 6 meses do novo mandato do novo presidente. Não ficou provado nenhum tipo de fraude às eleições. A questão de voto impresso, outra coisa, é uma questão que a gente vai discutir em outro momento. É igual a história do código-fonte, né? Essa história do código-fonte rendeu bastante. Tem gente que foi pra rua, né, protestar, dizendo a gente quer o código-fonte, né? Aí na CPI do Distrito Federal, o presidente da CPI perguntou para um dos caras lá. Porque ele levou a bomba para explodir. Exatamente. Aí disse, no aeroporto de Brasília. Eu vim por causa do código-fonte. Ele disse, e você sabe o que é o código-fonte? Não. Ele não soube falar. Na verdade, o código-fonte ficou liberado por mais de ano, era justamente isso que eu queria entrar. Com a disposição de todas as instituições, partidos, da própria OAB, né? Isso também, né? Todo mundo viu isso, TSE, né? Então não caberia pro presidente a denegrir o próprio sistema eleitoral do país que ele estava governando, né? Então, assim, ficou realmente uma saia justa o Bolsonaro, né? Infelizmente foi uma conversa de quem, inclusive eu falo isso porque assisti essa entrevista de Ciro Nogueira, que era presidente o ministro da Casa Civil até 31 de janeiro ou de dezembro de 2022, e ele dizia exatamente que recebeu uma pesquisa na véspera da eleição, onde já estava consumada a derrota de Bolsonaro, e assim, por conta justamente daquele evento lá de Carla Zambelli, né, lá em São Paulo, saiu no meio da rua com arma em punho, entrou numa lanchonete, isso influenciou de fato os eleitores. Então, assim, a gente pode dizer N motivos, erros políticos, inclusive essa própria reunião dos embaixadores, mas e outra coisa, o TSE respeitou todo o trâmite, porque se fosse uma coisa direcionada, já teria tirado ele da eleição
ele não ia nem pra urna, porque a reunião foi em julho, a ação foi julgada praticamente um ano depois, ou seja, deixou-se ele ser candidato, fez o que quis, ninguém impediu a candidatura dele. Agora, evidentemente, quando a gente pratica alguns atos que estão fora da Constituição e fora das normas eleitorais, as consequências, elas cedo ou tarde, elas chegam. Eu vou fazer uma pergunta que acho que deve ser a pergunta de quem torceu muito pelo Bolsonaro. Foi julgamento político, doutor Alain? Ou foi meramente jurídico mesmo? Está previsto? Eu digo a você, eu estaria sendo injusto com os advogados, tanto da defesa quanto da acusação, inclusive o que entrou com a ação. A gente já trabalhei junto com ele em algumas campanhas. Valber Agra. Já esteve aqui em Serra Talhada. É muito conceituado ele. Trabalhamos em campanha juntos já, então assim, conheço o trabalho dele, ele é livre docente da USP, então assim, ele hoje é uma das grandes, brilhantes jurídicas do Brasil. E também o Tarcísio Vieira de Carvalho, que é o advogado de Bolsonaro, já foi ministro do TSE. Os próprios julgadores, a gente tem um Alexandre de Moraes, que é um constitucionalista, um dos maiores desse país, né? Hoje presidente da Corte de Contas, em que pesa as relações pessoais desgastadas com Bolsonaro, não por culpa dele, mas por culpa de Bolsonaro, na minha visão. O julgamento, ele foi eminentemente técnico jurídico, inclusive o relator, ele é uma pessoa que ele não tem avença política, nem partido político desenhado por ninguém nunca viu ele. Exatamente. Balançando bandeira. Eu vou dizer aqui agora. Tem alguma cor com Barbosa, acho, no meio, né? O relator, ele foi muito técnico, né, no julgamento, e aí a gente tem o seguinte, que o julgamento, ele foi extremamente injusto, né? Então, assim, a gente tem aqui, 200 e poucas páginas do recurso, do projeto, e o nome dele a gente tem aqui. Vamos... Veja se você acha aí. Vamos achando. Mas enquanto então, isso... você vê que ele não tinha política, né? Não tinha política porque... Porque o que a gente observou, por exemplo, quando a gente fez a enquete aqui, né, Juliana, é que Benedito Gonçalves. Isso, Benedito Gonçalves, não é Gonçalves, não é Barbosa, não é Gonçalves. Exatamente. Então, eu estava resolvendo outra coisa aqui, não. Isso, mas a gente fez, as pessoas que foram que disseram assim, olha, foi não concordei, isso foi político, tal. Então a maioria das pessoas colocam na conta da política, né? Mas como eu acho que é interessante a fala do doutor Alain quando coloca de que justamente isso tudo está previsto na legislação, né? Para se coibir os abusos. Se serve de argumento, que eu acredito que serve, a gente tem o seguinte: a corte, ela não poderia dar uma guinada de entendimento do que ela já vem aplicando em relação a prefeitos e governadores. Isso aí é uma coisa que a corte já tivemos vários precedentes, governadores, prefeitos caçados por abuso de poder político, por abuso do meio de comunicação. A gente teve várias propagandas institucionais do governo do estado de Pernambuco retiradas, inclusive por questão de misturar cor de partido com cor de candidato. Na eleição você vê que todos os prefeitos e governadores, eles fecham as redes sociais no período eleitoral, porque não cabe nem propaganda só de calamidade pública para se divulgar. Então, nesse período que é vedado, que acontece 3 meses antes da eleição, a partir de 1 de julho, ele fez um ato de campanha usando a instituição, segundo o TSE. E eu concordo com o que foi julgado lá e digo aqui abertamente a vocês. Agora, doutor Alain, não tem como não fugir, né, do discurso de muitos apoiadores do Bolsonaro, porque ele tem muitos apoiadores no país, de que seria uma perseguição, né? Seria uma perseguição do Alexandre de Moraes. Aliás, a gente está vivendo um momento em que parece que ministro do Supremo, que também é o presidente do TSE, virou o inimigo, né, de quem é apoiador de um determinado político no país. Isso é muito ruim, né? É muito ruim porque é o seguinte, hoje Juliana, tem um fenômeno político que está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, que é o quanto mais bizarro for,
o discurso e a apresentação é o que dá engajamento, é o que dá mídia, é o que dá voto. Então isso acabou por deturpar o processo eleitoral. Hoje não se vota mais no melhor, às vezes se vota naquele que chama mais atenção porque botou uma melancia na cabeça, porque aquele que falou uma coisa absurda contra negro, contra homossexual, esse cara muitas vezes ou essa mulher muitas vezes é o que mais gera engajamento e linka o discurso com as pessoas, e isso tá errado. A gente tem que fazer um movimento de cortar isso, porque isso fere outros princípios constitucionais do nosso Estado. Então, o que aconteceu é que um discurso vindo de um presidente da República no exercício do cargo para questionar o processo eleitoral tão consolidado como o nosso, ele fragilizou a democracia e ele foi contra o que está na Constituição, que só foi isso, não foi política, não foi porque ele isso ou aquilo outro. Então, porque o TSE é de Lula ou não, porque aqueles mesmos ministros mantiveram Lula preso também um período, né? E aí o Brasil caminhou para que houvesse tornasse ele elegível novamente, e isso acontece com qualquer um, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Agora a gente tem que ter consciência e evitar principalmente essas questões. Quando a gente caminha num terreno que é movediço, a gente evidentemente tem uma chance muito maior de afundar, e é o que está acontecendo aí com a vida política do ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, que foi eleito várias vezes, né, para deputado, não sei se foi vereador, mas foi eleito várias vezes. Ele foi deputado estadual, depois foi deputado federal por muitos anos. Foi eleito presidente dele, né, todos na política, pela urna eletrônica. Foi eleito presidente da República em 2018, isso, né? Exatamente, o TSE não tolerou isso. E o que aconteceu foi que o seguinte, perdeu na urna, e quem perde chora, quem ganha comemora e quem perde chora, e é assim a lei da vida. Exatamente. Tem que respeitar. É verdade. Doutor Alain, um forte abraço, meu querido. Obrigado por ter esse tempinho aqui na correria do dia a dia, e dia de segunda-feira, né, que é dia agitado aí para os juristas, né, quem faz aí, quem está exercendo o direito, né, trabalhando com o direito. E agradecer. E se eu tenho que mandar tem quem tá lhe mandando um abraço, é o Hernando Pereira. Valeu, meu primo, tudo bom? Um abraço. Exatamente, já tá provocando aqui, dizendo o seguinte pra mim aqui, dizendo: olha, o próximo presidente será Tarcísio Gomes de Freitas e vice Michele Bolsonaro. Se forem eleitos no voto, na urna eletrônica, governarão o país por 4 anos. E quem perder tem que respeitar. Eu tenho certeza que Tarcísio não ia fazer uma reunião dessa com esses embaixadores, não. Não, Tarcísio de Freitas é inteligente, viu? Agora o Bolsonaro pecou muito, porque ele é um camarada que não escuta muita gente, não, assim, não gosta. Acho que a assessoria de Bolsonaro não tem um fio de cabelo, tem não, é tudo careca, igual o Alexandre de Moraes, viu? Muito bem, doutor Alain, meu querido, obrigado. Viu? Deus abençoe, e a gente agradece demais. E a gente vai remarcar com o doutor Alain para falar sobre o processo das eleições do ano que vem, eleições municipais. Vamos voltar aqui, dar um abraço a vocês. Eric Inácio também tá lhe mandando um abraço aqui, Érica, viu? Tudo de bom, querida. Queria também mandar um abraço lá pra turma do escritório, Simone, tá todo mundo ouvindo também, muito todo mundo, bem. a turma que tá com a gente na guerra. Tá todo mundo feliz aí, que logo tá chegando aí o início da construção da nova sede, nova sede. Agradeço também a divulgação da cultura, vocês aqui sempre parceiros da UAB Serra Talhada. Muito obrigado, viu? Valeu, meu querido. Um abraço ao doutor Alain Pereira Sá. Sertão Notícias na Cultura. Bora trazer recado agora do Polimax. Juliana Lima já tá com ele pronto aí, viu? Polimax. Não tá pronto não, mas a gente apronta, né? Agora, viu? Olha, se você se sente fraco, esgotado e com a imunidade baixa, tome o Polimax. Toma do Polimax diariamente. Você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Polimax é pra você que precisa ter saúde em época de pandemia. Polimax é a vitamina que o seu corpo precisa. Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia e tonturas. Combate o estresse, câimbras, alivia dores no corpo e diminui a fadiga. E se você está desanimado, se sentindo nervoso, com insônia e sem disposição para nada, tome Polimax. Polimax combate fadiga, insônia, dormência no corpo e é o amigo do coração. E se você tem problemas de esquecimento e quer reativar a sua memória, tome o Polimax. Polimax combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, músculos e ossos. E você, mulher que está sofrendo com a queda de cabelo e com as unhas fracas,
fracas, com apenas 2 cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidos. Polimax te dá mais energia e disposição. Polimax é a vitamina do trabalhador. Mas atenção, se na farmácia alguém te oferecer outro produto dizendo que é a mesma coisa, não aceite. O Polimax não tem genérico nem similar. O verdadeiro Polimax tem o nome Nato Bio escrito na caixa e no frasco. E bora falar também, gente, da MY Refrigeração. Atenção você, né, para evitar aquele calorzão, para né, ter aquele calorzão aliviado, né? Só com bom ar-condicionado. Agora, para ter um ar-condicionado bem instalado, de qualidade, só com a MY Refrigeração, fazendo manutenção, instalação e conserto em geral de ar-condicionado. Também, gente, consertos de bebedouro, geladeira e freezer. Então, o freezer quebrou, a geladeira deu problema, o bebedouro também deu problema, procura já a MY Refrigeração. O ar-condicionado não tá mais funcionando, não tá gelando, tá na hora da manutenção, e manutenção de qualidade só com a MY Refrigeração. E lembrando que também atende empresas, viu? Você que tem empresa, tem vários ar-condicionados, quer fazer aquela manutenção preventiva, liga agora e agenda a sua manutenção. 99666-1062 99666-1062. MY Refrigeração, esse é o nome, e é o WhatsApp também esse número, viu? A gente volta já com a entrevista com o senador da República, Humberto Costa, depois do intervalo. E olha, gente, atenção para essa dica, viu? Manter a imunidade alta em tempos de pandemia é fundamental. Por isso, você precisa tomar o Polimax diariamente. Polimax contém vitamina C, vitamina D e zinco, nas quantidades exatas que o nosso corpo precisa para fortalecer o sistema imunológico. Você está cansado, fraco, com anemia e sem disposição para nada? Tome o Polimax. Polimax combate a fadiga, o estresse, insônia, falta de apetite e fortalece músculos e ossos.